Olha, doutor, eu não sou culpado, não. Culpada é a maldita voz. A maldita voz e as gargalhadas. Ela que é culpada, seu doutor. Era a voz que mandava. Eu não tenho culpa nenhuma, era a voz que mandava. E só de ouvir as gargalhadas, eu sentia medo, seu doutor. Só de sentir as gargalhadas, eu já ficava com medo. De repente, eu andava pelas ruas e a gargalhada chegava. Depois vinha a voz. Primeiro, ela falava aqui, ó, no ouvido, aqui desse lado. Aqui, ó, nessa orelha. E depois, nessa outra orelha aqui, era a gargalhada. Aqui era a voz, e aqui a gargalhada. É assim mesmo, doutor, que essa voz fazia e a gargalhada dava. É essa aí mesmo. A voz falava aqui, a gargalhada ria aqui, e aí eu escutava a voz. A voz falava assim: é essa aí mesmo, vai, faz o que eu tenho que fazer, vai, vai o que você tem que fazer, depois você mata. Vamos, faz o que eu tô mandando, leva pro meio do mato, vai, estupra e mata, estupra ela, mata. Faz porque eu tô te mandando, faz porque eu tô mandando mesmo. Se você não obedecer o que eu tô mandando, eu mato você. Se você não obedecer o que eu tô mandando, eu mato você. Estupra, gema em cima dela, eu também vou gemer. Estupra e depois mata. Vai, agora, é ordem minha. Você sabe que eu não tô de brincadeira. Se você não obedecer o que eu tô mandando, eu vou arrasar a sua vida. Eu vou acabar com a sua vida. Você tá nas minhas mãos. Você me pertence. Lembra isso do que eu tô te falando. Sua arma tá nas minhas mãos. Eu sou o dono da sua arma. Se você não obedecer, eu vou levar a sua arma comigo pro fogueirão. Escuta o que eu tô te falando. Se você não me obedecer, eu vou levar a sua arma comigo pro fogueirão. Anda, vai, estupra e mata. É ordem minha. É, seu doutor. Um lado das orelhas eu falava a voz. No outro lado das orelhas eu falava a gargalhada. Olha, é só de falar pro senhor dessas gargalhadas, eu até arrepio de medo, doutor. É uma coisa assim, olha, de dar medo mesmo. De um lado a voz, do outro lado a gargalhada. E a voz, doutor, ordena mesmo. Tipo assim, sabe, se você não fizer, diz que vai levar a sua arma pro fogueirão. Faz o que eu mando. Vai. Estupra e mata. Gema acima dela que eu vou gemer também, vai. Estupra e mata. Donizete, 49 anos de idade. Uma vida inteira na roça. Plantando mandioca, plantando arroz, plantando feijão nas fazendas de Minas. Vivia de fazenda em fazenda, quase não parava em lugar algum. Casado, enviuvou, e a esposa, que também era trabalhadora da roça, deixou 8 filhos para Donizete criar. Mas os filhos cresceram, cada um cuidou da sua vida, mas Donizete ficou sozinho. Mudando de fazenda em fazenda, cidade em cidade. Nunca foi de falar muito, sempre meio na dele, sempre quietão. Um dos seus costumes era parar num canto e ficar ali picando o seu fumo. Ele gostava de fazer cigarro de palha, então ele ficava assim num canto, numa sombra de uma árvore, picando o seu fumo de corda.
Depois que ele picava aquele fumo de corda, guardava o fumo no bolso e com as mãos ele esfarelava aquele fumo picado. Pegava uma palha de milho, espalhava direitinho o fumo ali naquela palha, enrolava, passava a língua na última dobra da palha, colava e aí estava pronto para pitar, estava pronto para fumar aquele cigarro de palha. Era uma coisa assim que ele gastava, olha, bem uns 15 minutos. Era picar o fumo, era depois espalhar o fumo na mão para ficar bem assim, soltinho. Aí colocava na palha, dobrava, pitava, soltava aquela fumaça. Olha, eram uns 15 minutos esse cigarro de palha. Esse era um dos seus costumes. Ajeitar direitinho aquele fumo naquela palha de milho e depois fumar. Donizete era daqueles que mais escutava do que falava. Ele passou por vários lugares. Cidade de Machado, cidade de Paraguaçu, cidade de Eloy Mendes, cidade de Campos Gerais. Em Machado, em 2009, uma moça foi estuprada. E o estuprador tentou matar a moça, apertando a garganta com as mãos. E foi embora, pensando que a moça estava morta. Só que a moça sobreviveu. Talvez o estuprador não tivesse força suficiente para apertar até o fim o pescoço da moça. E achando que a moça estava morta, já tinha sido estuprada, ele tentou matar, a moça sobreviveu. Não demorou muito tempo e numa outra cidade próxima, uma segunda vítima de estupro. O estuprador estuprou e dessa vez o estuprador matou. O estuprador matou. O estuprador foi que matou. Não demorou muito tempo e numa outra cidade acontece um outro estupro. E desta vez o estuprador não conseguiu matar a vítima. Numa outra cidade, a terceira, não conseguiu matar a vítima. Ele tentou, estuprou e depois tentou matar, porém não conseguiu matar, pensando que a vítima tivesse morta, foi embora e a vítima sobreviveu. A coincidência dos acontecimentos, a semelhança dos fatos, primeiro aqui nessa cidade, depois na outra, levou a polícia a deduzir que podia ser a mesma pessoa. Esta pessoa deve estar indo de cidade em cidade, quer dizer, ele pratica o crime, quando a coisa arrebenta, quando a coisa estoura, quando a coisa explode, essa pessoa sai e vai para outra cidade. Então a polícia começou a fazer ligações de uma cidade, de outra, a semelhança dos crimes. E aí, numa outra cidade, numa quarta cidade, outra moça foi estuprada. E essa quase morreu enforcada. Essa quase também, ele não conseguiu matar, enforcada. A polícia estava diante de um nó para ser desatado. Que há semelhança entre um caso e outro, há. Seria o mesmo, provavelmente. Até porque as coisas estão acontecendo numa ocasião, sabe? Não é uma hoje e outra daqui 1 ano, 2 anos, não. Mais ou menos assim, meio que na sequência. A polícia está diante de um nó. Então, a polícia resolveu trabalhar junto. Sabe, era melhor. Eles concluíram que, embora as cidades fossem diferentes, mas que não havia muita dúvida, o Manigo devia ser o mesmo. O Manigo devia ser um só. Porque a forma dele agir, que a polícia chama de modus operandi, era a mesma. Ele estuprava e matava. Ou tentava matar e não conseguia. Sendo assim, num esforço da polícia, uma investigação
planejada, articulada entre as várias delegacias da região, eis que então chegam a um suspeito. Um suspeito que teria passado por todas essas cidades onde aconteceram os fatos. Mas essa pessoa era humilde. Essa pessoa era uma pessoa de uma fala mansa, uma pessoa até franzina. Não era uma pessoa forte, era até uma pessoa franzina, uma pessoa quieta. Andou-se para cá, para lá, para cá, para lá e chega-se a um suspeito. Mas o suspeito não batia muito com os fatos. Não é possível, né, que pode ser. Mas como suspeito, e o cigarrinho de palha na boca, foi levado à delegacia. Pessoa simples, pessoa humilde, pessoa da roça, caipira, criado na roça, analfabeto, pois nem sabe escrever o nome direito. Então esse cidadão, né, levado a ele às investigações, então foi colocado numa situação do delegado começar a perguntar de onde você é, o que você faz, você tem mudado de região, para onde, para cá, para lá, para cá. Bom, foi indo, foi criando, sabe, um clima assim que de repente ele não aguentou a pressão. A polícia foi cercando ele, contando isso, sabe? Chegou uma hora que a polícia falou: então, fala aí, vai. É você ou não é você o maníaco? É você ou não é o estuprador? Olha, seu doutor, eu sou inocente. Eu sou inocente, seu doutor, eu sou inocente. É tudo culpa da voz. A voz e as gargalhadas. Mas que voz é essa? Que gargalhada é essa? Eu explico, seu doutor. Eu explico. Primeiro a voz vem nessa orelha aqui, ó. Primeiro ela vem nessa orelha aqui. Depois a gargalhada vem nessa outra orelha aqui, doutor. Numa é a voz, na outra é a gargalhada. E aí? E o que isso quer dizer? Essa voz que o senhor ouve de um lado, a gargalhada do outro, o que é isso? É que a voz manda eu fazer as coisas. E depois aqui nessa outra orelha, aí vem a gargalhada. Fala que se eu não fizer o que ela tá mandando, ela leva minha arma pro diabo, ela leva minha arma pro fogaréu. Se eu não fizer, doutor. Agora, o senhor não me pergunta que voz é essa. Agora, o senhor não me pergunta que gargalhada é essa, que eu também não sei dizer. Eu só sei que essa gargalhada vem, a voz vem e sabe, seu doutor, é assim. A voz manda, sabe? Primeiro ela fala nesse ouvido e depois aqui vem nessa outra aqui, ó, gargalhada. O que é? O senhor é louco? O que tá acontecendo? O senhor é doido? Não, seu doutor. É isso mesmo que eu tô falando pro senhor. A voz fala assim: faz o que você tem que fazer, depois mata. Faz o que você tem que fazer, depois mata. Aí nesse lado vem: vamos, faz o que eu tô mandando. Faz o que eu tô mandando. Leva pro meio do mato, estupra e mata. Leva pro meio do mato, estupra e mata. Aí do outro lado vai: faz isso que eu tô mandando. Faz isso. Se você não obedecer, o que eu tô mandando, eu mato você. Estupra, geme em cima dela que eu também vou gemer. É assim, doutor, que a voz fala. É assim. Aí do outro lado fica: geme em cima dela que eu também vou gemer. Estupra, depois você mata. Estupra, agora, a ordem minha. Você sabe que eu não tô de brincadeira. Se você não obedecer o que eu tô te mandando, eu vou arrasar a sua vida. Ou você acaba com a sua vida, ou eu vou acabar com a sua vida. Ou você tá nas minhas mãos. Você me pertence. Lembra do que eu tô falando. Sua alma tá nas minhas mãos. Eu sou o dono da sua alma. Se não obedecer, eu vou levar a sua alma comigo lá pro fogueirão. Anda, vai, estupra e mata. Vai, anda, estupra e mata. Vai, estupra, mata. E aí, seu doutor, com essa voz de um lado
e com as gargalhadas do outro. E ameaçando de que vai levar minha arma pro fogueirão. Aí eu faço o que a voz manda. Mas eu não sou culpado. Eu só faço o que a voz manda. A voz e a gargalhada. O doutor delegado falou: olha, ou você é louco, ou é coisa do capeta mesmo. Você tá preso. Quer dizer que você é um maníaco que assombrou todas essas cidades. Quer dizer que você é o que matou e tentou matar várias moças. Seu Vitor Donizete, o senhor tá preso. Tudo solucionado, reconhecido pelas que sobreviveram. Humilde, quieto, sempre picando seu fumo, fazendo seu cigarrinho de palha. Do tipo que mais ouve do que fala, mas infelizmente existe a voz e as gargalhadas que transformam aquele homem até franzino, de jeito caipira, de homem da roça que é, num estuprador, num matador, num monstro. Ter que passar por alguns exames para saber até que ponto vai a sua loucura ou até onde vai a sua frieza. Vitor Donizete, de fazenda em fazenda, de cidade em cidade. A mulher morreu, ficou viúvo. 8 filhos que ele criou, ou se criaram, e ficou sozinho. Não se fixava em nenhuma propriedade, ali pelos lados de Minas. Trabalhava numa fazenda, saía desta, ia para outra, mas deixava sempre um rastro de sangue na cidade. Picando seu fumo, preparando seu cigarrinho de palha. Homem caboclo, homem caipira, da roça. De repente, a maldita voz e as gargalhadas. De repente, era a voz mandando e era a gargalhada gargalhando. Vai, é essa aí, vai, eu tô mandando. Tua arma tá na minha mão. Vai, me obedece. Estupra e mata, vai. Vai, estupra e mata, vai, estupra e mata. Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. A loucura, talvez, mas de uma coisa com certeza: com sangue, crueldade e frieza. A voz, a gargalhada. Eu não sou culpado, seu doutor. Culpado é a voz.
é a gargalhada. Vai, estupra e mata, vai. Eu tô te ordenando, tua arma tá na minha mão, vai. Estupra e mata, vai, vai. A emoção do povo. Programa Eli Correia.